Jesus, amém. Uma alegria estar aqui, poder falar com vocês. Na verdade, fazem 2 semanas que a gente chegou, né? Estamos aqui nos cultos e hoje o pastor pediu para que a gente viesse dar um resuminho daquilo que a gente tem feito ali no campo missionário. Para quem não me conhece, que eu acho que são poucas pessoas, meu nome é Michele, sou filha do Alexandre, da Carla. E quando eu tinha 23 anos, no ano de 2021, o Senhor me chamou, né, para o campo missionário e me levou até ali, o Piauí. E quando eu cheguei no Piauí, eu descobri que, na verdade, eu estava indo para a divisa entre Piauí e Maranhão. Então, o chamado de Deus, realmente, a gente só obedece, né? E a gente descobre as coisas no meio do caminho, mas a gente descobre em todo o tempo que Deus, Ele cuida de nós. E fazem, acho que 5 anos que eu estou ali no campo missionário, e no finalzinho de 2022, né, já conheci o Lucas, né, no campo missionário, e ali no finalzinho de 2022 a gente iniciou um compromisso. E no finalzinho de 2023 a gente noivou e foi aqui na igreja, acho que os irmãos lembram. E no meio de 2024 nós nos casamos. E agora, em setembro de 2025, o Senhor nos mandou o presentinho, que está no forninho ainda, que é o Timóteo. E agora só esperando para nascer. E em nome de Jesus vai dar tudo certo, né? E nós estamos aqui, nós viemos, né, agora esse tempo. Obrigada, gente. Nós viemos passar esse tempo aqui com a família, né? E a ideia era ficar só um mês. Mas, como não sei se todos os irmãos já sabem, mas a gestação não tem sido algo muito fácil para mim. E passei por alguns momentos bem difíceis, né? E lá em casa, na ilha, o Lucas, assim, se vocês perguntarem para ele, ele tem todo o testemunho de tudo que a gente passou, mais do que eu, assim. Ele cuidou de mim 24/48, teve que levar para o hospital, teve que fazer muitas coisas que a gente nem imaginava, né, que aconteceria. Eu brinco com a minha mãe e falo que todo mundo falava da gravidez, né, quando que o bebê ia chegar, quando que vocês vão ter neném, mas ninguém contou que podia acontecer essas coisas, né? Ninguém falou dos enjoos, essa parte ninguém fala pra gente, né? Mas o melhor de tudo é que é uma bênção, né? Tá gerando um filho e um filho para a glória de Deus. E isso sustenta todo o enjoo, a gente esquece, não está nem aí para nada, né? Mas por conta disso a gente veio passar esse tempo aqui e decidimos ficar até o nascimento do neném e mais, né, o período depois, para que o cuidado seja melhor aqui junto com os pais, junto com a família também. Então, já deixando para a igreja isso claro, então a gente vai ficar aqui até o neném nascer e ficar um pouquinho, uns 2 meses, por aí, tá bom? E a gente queria falar um pouco também, né, sobre o nosso ministério ali nas ilhas. E eu queria passar um videozinho primeiro, e aí depois a gente vai comentar um pouquinho sobre, tá bom? Primeiro sobre o projeto Meu Peixinho, né? Várias vezes eu falo aqui. É um projeto que ele acontece ali em 3 comunidades, né, no Delta do Parnaíba. E as comunidades são comunidade Passarinho, onde a gente tem ali aproximadamente 16 crianças. E comunidade de Caiçara, onde tem 22 crianças. E comunidade do Torto, que é onde nós moramos, né, onde nós atuamos e onde nós estamos à frente do projeto, que tem 47 crianças. E, às vezes, vêm os irmãozinhos, os primozinhos, e aí fica 50 e poucas crianças. Mas aí a gente separa por turmas, né? E, como vocês viram, é um projeto bem especial, assim, que conta, né, com reforço escolar, com alimentação, mas que o nosso maior intuito mesmo é pregar a palavra de Deus ali para aquelas crianças, né? E é interessante o quanto que as crianças aprendem, né? O quanto que elas aprendem a ser amadas, a amarem umas às outras, né? E são testemunhos que a gente vê a cada dia que a gente está ali com eles, né? Então, cada dia é um crescimento tanto para a gente, né? Para eles a gente vê, mas é um crescimento também para a gente, né? Ver como Deus, Ele age na vida dos pequenos, né? E
Então, a gente começa, né, eles chegam, brincam, a gente sempre tem uma dinâmica diferente, a gente vai para o tempo de devocional, a oração é a parte que eles amam, que todos eles querem orar, e aí é uma dificuldade. Lá no Torto, né, eu falei assim, e agora, né? Porque eles ficavam bravos e falavam assim, tia, eu quero orar, a senhora não deixa. Eu falei assim, pronto, então a gente vai montar uma escala. Então eu coloquei o nome de cada um, e cada um tem o seu dia de oração, porque daí tem a hora do lanche também, aí faz a escala também. E aí, às vezes, também a gente tem o momento de servir, todo mundo quer servir, né? Às vezes a gente vê a dificuldade, né? A criança não quer servir, não quer fazer nada. Mas lá já é o contrário. Todo mundo quer servir, todo mundo quer colocar os pratinhos na mesa, todo mundo quer levar. Então, tudo teve que fazer uma escala para que todos pudessem ter a oportunidade de servir, né? E isso é uma coisa que a gente vê como Deus ele vai trabalhando no coração das crianças, né? Então, desde pequenos, se eles aprenderem isso, né? Imagina adultos que nós estamos formando ali naquele lugar, né? Então, a nossa oração é para que isso não se perca no coração deles, né? E eu tenho um testemunho bem pequeno, né? De uma menina, a Heloísa, né? A gente estava num momento de devocional e eu achei que eu nunca ouviria essa pergunta na vida, né? De crianças, assim. Fazia tanto tempo que eu não ouvia perguntas assim, né? E a gente estava conversando sobre aceitar Jesus no coração mesmo, né? E perguntei para eles, né? Como se eles queriam aceitar Jesus no coração, queriam que Jesus morasse no coração delas, né? Era com as meninas. E aí ela falou assim, e como que é isso? Como que faz isso, né? É difícil, como que Jesus vai entrar dentro do meu coração? E ela falou assim, vai doer? Eu falei assim, não vai doer. E cada um de nós sabe, né, que não vai doer. Na verdade, aceitar Jesus no coração traria uma transformação, né, e uma nova realidade na vida daquela criança. E tudo que causaria era muito amor e nenhuma dor, né? Então, dizer ali para aquelas crianças sobre o amor de Deus e ver ali a inocência delas, né? A aceitar Jesus no coração e poder dizer a elas que o amor de Deus é tão perfeito que não vai trazer dor, na verdade vai trazer restauração, né? E amor nas suas vidas. É um privilégio para nós poder fazer isso, né? É um privilégio para a gente poder estar ali e acompanhar o crescimento dessas crianças e acompanhar o que Deus ele pode fazer na vida deles, né? Não sei se o Vitor mandou uma foto, uma campanha. E a gente está começando agora, né, o projeto lá. A gente não vai estar, mas graças a Deus, ele tem levantado missionárias de lá mesmo, da ilha, né? E a gente crê que isso é um mover de Deus, né? Para que elas estejam ali, né, e fazendo o trabalho. Então, eu peço que vocês também orem pela vida delas, porque, né, é bastante criança, né? E elas vão estar ali tocando o trabalho enquanto a gente não está. E a gente está com uma campanha de arrecadar materiais escolares, tá aí? Então, a gente tem algumas coisas faltando e eu queria desafiar a igreja, né, se vocês sentirem no coração, né, de contribuir, né, e não vou conseguir doar um caderno, né, que chegue lá no Piauí, mas se você quiser doar com uma quantia, aí você pode falar com a gente no final do culto, tá bom? E tem alguns materiais escolares faltando e são para essas 3 comunidades, entenderam? Então, a gente trabalha com aproximadamente 90 crianças. E o projeto Meu Peixinho é todo moldado de doações de igrejas que estão ali, pegam junto, né? E as crianças não pagam nada para participar, então tudo é doação. O lanche, a comida, os brinquedos, o material escolar, tudo para que as crianças possam participar de maneira integral ali com a gente, tá bom? Então, se você sentir no coração, quiser perguntar também, a gente vai estar com essa listinha, tá bom? Vou deixar o Lucas falar agora. Graças e paz em nome de Jesus. Amém. Um outro ministério também que a gente iniciou há pouco tempo lá, né, foi o Craques para a Vida, que é um ministério esportivo, né? Lá, há pouco tempo, mais ou menos uns 2 anos, foi ganho, né, uma quadra esportiva lá, poliesportiva, foi ofertada por irmãos e tem sido usado, né, aquele local ali para honra e glória em nome de Deus, né, para alcançar vidas. E a gente, então, iniciou, né, esse projeto Craques para a Vida, onde atualmente lá crianças, né, de 6 até os 14 anos, né, elas têm, através do futebol, né, através ali do Ministério Esportivo na quadra, né, têm sido alcançadas, né, têm ouvido a palavra de Deus, né, também é um ministério
também, né, mantida através de oferta de irmãos, né, as crianças ali aos sábados e domingos, né, porque não é possível realizar em outros dias, porque tem muitas programações também da igreja e outras coisas, né? E as crianças, então, nesse sábado e domingo, recebem, né, aula, digamos assim, né, de futebol. Eu sou professor, não sei como, né, não sou muito bom de futebol, mas ensino. Né, e as crianças, principalmente, ele recebem a palavra de Deus, né, ouvem a palavra de Deus. Essas mesmas que participam aqui também participam do projeto Meu Peixinho. Então, é uma geração que tem ouvido bastante a palavra do Senhor, né, e de muitos meios, de muitas maneiras, né, tem ouvido, né, a palavra de Deus. E a gente tem alcançado elas dessa maneira também, né, elas têm lanche e elas são muito felizes, né, e são muito gratas. A gente tem alguns testemunhos, né, não tem gravado, mas não pude colocar, mas a gente tem as crianças que são muito gratas, né, pelas pessoas que têm ofertado, né, no momento que a gente vai orar, né, agradecer pelo alimento, muitas delas agradecem pelos irmãos que têm mandado, né, que têm enviado. Elas nem sabem quem são, mas são muito gratos por isso. E eu peço que os irmãos orem também por isso, sabe, para que através desse ministério muitos homens de Deus, né, atualmente é mais os meninos, né? As meninas também vão, mas são mais poucos, né? Para que dentre esses, né, surjam, né, e se tornem ali grandes homens de Deus. Amém? Jovens? Também lá no Torto, né, a gente tem o Ministério dos Jovens, com jovens. Depois que termina o projeto Meu Peixinho, né, as crianças ali por volta de seus 12, 13 anos, elas então saem do projeto e a gente fica muito nisso. E agora, para onde que elas vão, o que vai acontecer? E a gente tem esse trabalho com jovens, visando então alcançar, né, mais uma vez, eles têm ouvido a palavra do Senhor e a gente tem, né, graças a Deus, tem alguns jovens que já entregaram a vida ao Senhor, né? Graças a Deus que alguns têm caminhado com o Senhor Jesus Cristo, né? Alguns já depois de muito tempo ouvindo entregaram a vida ao Senhor. Mas também tem um desafio muito grande, né? Infelizmente, na ilha também, né, entre os jovens, tem aparecido muitas oportunidades de coisas ruins. Infelizmente, tem entrado lá também. E a gente ora, então, para que Deus ele toque aquela geração. É isso, então, o nosso intuito, né, com os encontros de jovens, com o culto de jovens, né, nós levarmos a palavra a eles e que eles, então, tenham um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, né, e tenham suas vidas mudadas. Falta de ouvir a palavra não é, né, ele já conhece, muitos deles desde pequeno, né, tem a missionária, né, que está atualmente lá trabalhando com o projeto Meu Peixinho, a Deres. Ela era uma dessas que, né, ouvia lá no projeto Meu Peixinho, desde pequena, né, ouviu, cresceu, se converteu, hoje ela serve, né, o projeto que um dia ela já foi ensinada, hoje ela está servindo lá como missionária. Então a gente ora para que aconteça mais disso no nosso meio, né, para que o Senhor levante mais jovens, né, para que o Senhor toque aquela geração. E eu conto com as orações dos irmãos também para isso. Amém? Tem a foto aí, duas irmãs tocando um violão, por favor. Então, um dos ministérios que o Senhor também tem colocado para nós lá, né, é Ministério de Louvor, e a gente passou um bom tempo, né, um longo tempo. Lá não é tão fácil assim para as pessoas, né, ou ter um instrumento, não é tão fácil, tão habitual para eles, né, ter isso. E a gente então começou a ensinar, e essas duas irmãs, não sei se está aparecendo aí, tá, né? Essas duas irmãs, né, foram uma das alunas e, para a glória de Deus, as duas estão tocando violão, né, aprenderam. A gente não estava ensinando com esse intuito, né, para elas servirem na igreja local. E essas duas já aprenderam e hoje estão servindo ao Senhor, né, através do Ministério de Louvor. Né, glória a Deus por isso. Você pode passar outra foto? Tem uns instrumentos. E o que está no nosso coração hoje, né, ao retornarmos, nós fomos abençoados lá com alguns instrumentos. E o que está no nosso coração é ensinar a próxima geração.
sabe? Tem uma geração ali que, né, de muitas crianças, glória a Deus por isso, e o que está no nosso coração é ensinar essas crianças para que eles se tornem ministros, né, de louvores, para que eles então possam servir na casa do Senhor. Né? Nós não queremos ensinar por ensinar, mas queremos ensinar com um propósito para que elas sirvam na casa do Senhor. E aquelas crianças ali que venham aprender, né, em nome de Jesus, para que elas sirvam também ao nosso Deus. Também nós temos um ministério ali no Morro do Meio, que é uma outra comunidade de barco, né? A gente usa ali a voadeira, dá uns 25 minutos, chamamos, né, o Morro do Meio. É uma comunidade um pouco menor, né? Tem poucas pessoas ali, umas 20 famílias por aí, né? Algumas estão saindo daquele local, mas lá também tem uma igreja, né? E nós, ali, juntamente com o pastor Messias, que é o pastor encarregado lá na igreja no Torto, nós então vamos até aquela comunidade, né? Temos servido ali também, anunciando a palavra do Senhor, e assim, no local um pouco improvável, nós vamos uma vez por semana lá, mas lá também tem cristãos, né? Tem pessoas lá que se converteram e que estão firmes, sabe? A gente poderia olhar assim, não, né? Vão uma vez por semana, aquela pessoa não vai permanecer, mas Deus, ele faz a obra dele, né? E ali tem pessoas, né? Tem irmãos que estão firmes, e nós temos ido até aquele local anunciar a palavra do Senhor, né? Para que o Senhor alcance toda aquela ilha. É uma ilha pequena, pouquíssimas crianças, mas Deus tem um plano também naquele local ali. Nós vamos ou de barco ou de quadriciclo, né? E quadriciclo dá uma meia hora, de barco uns 25. Então, era mais ou menos isso. Tem um outro vídeo. Você pode... Fazer no Piauí. De 1.700 quilômetros de avião, 5 horas de ônibus e 3 horas de barco, chegamos na primeira comunidade ribeirinha, onde nos voluntariamos durante 4 dias. Esse foi um projeto entre a Agência Malta e a MEAP, que presta assistência social aos moradores ribeirinhos através de projetos que envolvem artesanato, música, educação, esportes, atendimento médico, odontológico, entre tantas outras coisas. Lá nós visitamos as casas, conversamos com os moradores e conhecemos diversas histórias de vida inspiradoras. Nós levamos louvor, espalhamos a palavra de Jesus e testemunhamos o agir dele nas nossas vidas. Comemos muito caju e frutas típicas, comemos caranguejo, atendemos crianças e mulheres e voltamos para casa transbordando de saudades. Se você quer saber mais sobre esse projeto, tem informações na legenda. Esses 2 vídeos são de 2 equipes voluntárias, né, que foram até ali a região. Eu quis mostrar porque eles mostram um pouquinho de como que é a realidade ali, né? E para chegar lá é um pouquinho demorado, né? E para chegar aqui, para voltar, então, demorado também. Então, ali, a menina fala, né? Eles saíram ali
Acho que foi Londrina, ela saiu do Paraná. E é quase a mesma coisa quando a gente sai daqui. A gente vai até o aeroporto, né? Chega em Teresina, Teresina pega um ônibus 5, 6 horas, dependendo do ônibus que a gente pega. Chega em Parnaíba, pega um carro, vai uma meia hora até o Porto dos Tatus. Chegando ali, a gente pega um barco, uma voadeira, né? Dá uns 15 minutinhos até Canárias. 15 minutinhos até Canárias. De Canárias é a ilha maior, né? A ilha que... Na verdade, a ilha toda é a Ilha das Canárias e ela é dividida em comunidades. Então, a gente chega na Ilha das Canárias, pega um quadriciclo e, para chegar na comunidade onde a gente mora, uns 40 minutos de quadriciclo. Não é uma coisa muito boa, né? Dói as costas, mas a gente chega lá. Na gravidez foi um pouco mais difícil, né? Mas é uma aventura também, né? Então, querendo ou não... E quando a gente vai fazer as nossas compras, a gente faz toda essa viagem de volta. Pega o quadriciclo, 40 minutos, chega em Canárias, pega o barco... Pega o carro, vai para Parnaíba, faz as compras em Parnaíba e volta tudo de novo. Então, é uma longa viagem, é um custo também. Então, a gente pode também sair do Torto direto. O Torto é uma das ilhas que tem esse acesso direto a Parnaíba, mas também são 40 minutos de voadeira, ou de barco 2 horas, barco toque-toque, né? 2 horas, barco de motor, mas a gente também consegue fazer isso. Então, é uma longa viagem para se sair da ilha, para voltar da ilha. Às vezes a gente não volta no mesmo dia por conta disso, mas muitas das vezes a gente volta no mesmo dia mesmo, então é uma aventura. Mas é uma aventura feliz quando a gente está cumprindo o chamado de Deus para as nossas vidas, né? E então essa é a realidade, e essa é a realidade das pessoas que moram lá, né? Então você imagina, né, qual a dificuldade às vezes de sair dali, né, de voltar e todo mês ter que fazer isso, ou para poder ir no hospital, para poder ter assistência à saúde, porque ali na ilha o que acontece? A gente tem visitas de equipe de saúde que vão uma vez por mês lá. Tentei fazer meu pré-natal, não deu muito certo, né? Então, elas vão uma vez por mês, mas o que acontece? Às vezes eles não vão. Então, você fica esperando o outro mês, e aí só Deus sabe se eles vão ou não no outro mês, né? Então, se você precisa de uma assistência à saúde, muitas vezes você tem que fazer toda essa corrida para ir até a cidade, para poder ter assistência. Então, é uma realidade muito diferente da nossa, né? Que a gente pode chegar aqui, atrás de uma UBS, no hospital e conseguir a nossa assistência à saúde, né? A alimentação também, né? Graças a Deus tem algumas mercearias na ilha, mas nem todas suprem todas as necessidades, né? Muitas vezes precisam se deslocar e ir até alguma cidade mais próxima para poder fazer essas compras. Então, é um povo de coração muito acolhedor, né? E a gente sabe a dificuldade que eles passam, porque a gente também passa pelas mesmas, né? Ali, morando com eles, mas você vê, assim, você chegar na casa, são pessoas muito acolhedoras, pessoas que te recebem com um sorriso no rosto. E nossa maior dificuldade, assim, continua sendo, muitas vezes, que as pessoas realmente acolham o evangelho em seus corações. Nós chegamos nas casas, pregamos o evangelho, as pessoas sabem o que Deus faz pelas vidas delas, elas aceitam ouvir a palavra de Deus, e isso é muito bom, né? Mas elas ainda não aceitaram de fato viver esse evangelho. Então, uma das coisas que a gente tem muita dificuldade lá é que as pessoas aceitem realmente viver, né, essa realidade maravilhosa, né? Lá o catolicismo é muito forte, né? E as pessoas às vezes nem são, né, mas por conta de família, né, de geração em geração vai passando de um para o outro, né? E aí as pessoas, na verdade, nem não sabem o que são. Mas elas têm essa dificuldade de aceitar realmente Jesus e a realidade do Evangelho nos corações delas. Então, nós pedimos que a igreja continue orando, né, por esses locais. Não é uma dificuldade só do Torto, mas é uma dificuldade de todas as ilhas ali, né? Tem essa dificuldade de realmente reconhecer o Senhor Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador das suas vidas. E essa é a nossa maior oração, né? Nós estamos lá para que o Evangelho seja pregado, mas para que ele traga, né, transformação. Mas nós sabemos que isso só o Espírito Santo faz. Então nós entregamos e esperamos para que o Senhor haja na vida de cada família ali naquele lugar. Amém? Quero convidar os irmãos, por favor, a abrir a Bíblia no Salmos capítulo 27.
Salmos, capítulo 27. Então, isso é o que nós estamos atualmente realizando na comunidade do Torto, né, servindo ao Senhor naquele local. Fora tudo isso daí, né, nós servimos também a igreja local, né, tudo aquilo que é preciso fazer, nós estamos ali. Tem que ser missionário bombril, preparado e pronto para tudo, né? E tudo isso acontece, né, porque tem pessoas, né, tem irmãos que estão nos ajudando, né, através das suas orações e financeiramente. Nós servimos atualmente, né, na obra ali integral, né, e servimos ao Senhor e então somos, né, muito gratos pela vida dos irmãos aqui da igreja, né, que têm ofertado a nossa vida. Nós somos gratos, né, pela vida de cada um, né, pela igreja que tem ofertado na nossa vida, né, para que isso aconteça. Né, por mais que os irmãos não tenham ido, né, presencialmente, mas os irmãos têm ofertado na nossa vida, que estamos servindo lá, né, que estamos servindo lá ao Senhor. E somos muito gratos, né, por tudo aquilo que os irmãos têm feito, né, nas nossas vidas. Em Salmos, capítulo 27, quero compartilhar a palavra com os irmãos. Coloquei um tema, né, anunciando um Deus vivo. E Salmo capítulo 27, versículo 1, diz assim, Salmo de Davi: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. E por que nós estamos ali naquele local, né? Porque então que minha esposa saiu aqui de São Paulo para anunciar a palavra do Senhor naquele local, porque ela entendeu, né, assim como, né, eu também que estou ali servindo, assim como os irmãos, creio, né, nós entendemos então aquilo que o Senhor ele fez nas nossas vidas, aquilo então que o Deus vivo, né, aquilo que Deus ele fez nas nossas vidas, e por isso nós então anunciamos a palavra do Senhor, por isso então que nós anunciamos esse Deus vivo, por isso que nós estamos lá dia a dia, né, anunciando entre as crianças, né, entre os adultos, pregando então a palavra de Deus, mostrando então através da Bíblia aquilo então que o Senhor tem para a vida delas, aquilo então que o Senhor quer então que elas façam, é porque primeiro nós precisamos entender, né, quem Deus ele é para nós, né, quem esse Deus vivo ele é para nós, né, quem esse Deus vivo naquilo que o Senhor ele já fez nas nossas vidas. Então por isso que nós estamos ali anunciando a palavra de Deus, e eu quero compartilhar nessa noite isso, né, anunciando o Deus vivo. Todos nós aqui somos chamados para isso. Nós somos chamados para anunciarmos, né, para falarmos as boas novas, para anunciarmos o reino de Deus, para então, né, falarmos do nosso Senhor Jesus para as pessoas. Eu creio com todo o meu coração que assim como lá naquela ilha onde nós estamos, aqui também, né, por mais que seja uma cidade grande, com certeza tenha pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas necessitadas, tem pessoas que estão opressas e precisam ouvir, né, a respeito desse Deus vivo, esse Deus que pode curar, que pode libertar. Então é isso, meus irmãos, né, nós precisamos, né, anunciar o nosso Senhor Jesus, precisamos anunciar o nosso Deus vivo, né? Ele é tudo para você. Eu creio, né, que sim, né, e precisa ser a cada dia mais e mais. Então que a gente faça isso, né, anuncie. Eu sou muito grato a Deus, porque teve pessoas que um dia foram lá na Ilha das Canárias. O Márcio Garcia, ele conta o testemunho, né? Quando ele foi lá, eu era pequeno ainda, né? Bem pequeno mesmo, criança, mas aquilo ficou marcado na minha vida. Quando ele disse que um dia ele passou lá pelas Ilhas do Delta, né, de helicóptero, ele passou orando. Ele deu esse testemunho falando lá, né? Que ele passou orando por aquelas famílias. E eu sou muito grato a Deus porque o Senhor levantou uma pessoa, né, que colocou no coração para anunciar a palavra entre, né, os ribeirinhos lá. E eu fui alcançado. E meus irmãos, e há tantas pessoas, né, ainda hoje que precisam ouvir a palavra de Deus. Há tantas pessoas que precisam,
né, reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e o Senhor, Ele conta conosco, amém? O Senhor, Ele conta com a igreja, né? Nós temos que fazer isso, anunciar a palavra do Senhor, anunciar esse Deus vivo. Em Salmos, o salmista Davi, que ele fala algumas coisas, eu quero destacar, né? Primeiro é que ele vai citar esse Deus, esse meu Deus, né? Algo bem pessoal. Antes de nós irmos falarmos a palavra de Deus, né? Anunciarmos, nós precisamos ter esse encontro verdadeiro, né? Precisamos, né, ter essa certeza que Ele é o meu Deus, né? Que, sabe, algo bem pessoal. Não é o Deus, né, distante, mas Ele é um Deus presente na minha vida. Ele é um Deus que está lá todos os dias comigo. Ele é um Deus, né, que não me abandona jamais. Ele é um Deus que está conosco. Ele é um Deus muito presente. E eu creio que o Senhor, Ele tem sido presente na sua vida. Amém? O Senhor, Ele tem sido presente. O Senhor, Ele tem sido esse, né, Deus conosco. O Senhor tem sido dessa maneira todos os dias da nossa vida. Todos os dias o Senhor, Ele tem sido assim. Muitas vezes nós mudamos, mas Deus não muda. Ele não muda jamais. E por isso nós precisamos, né, como nunca, anunciarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas, meus irmãos, e isso precisa trazer um peso ao nosso coração. Tem muitas pessoas ainda indo para o inferno, né? Tem pessoas indo para o inferno. E nós precisamos anunciar, né, Jesus Cristo. Eu já falei uma vez, a minha mãe ouviu por muito tempo a palavra de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes. E ano passado, final do ano passado, ela se converteu. Ela entregou a vida para Jesus. Às vezes não é no nosso tempo, se fosse, não era tão fácil, mas não é. O que cabe para nós é anunciarmos nosso Senhor Jesus Cristo, para que mais vidas, sejam alcançadas, para que mais pessoas tenham essa certeza, desse Deus vivo. A palavra do Senhor fala lá em João, capítulo 1, versículo 12, bastante conhecida essa passagem. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós precisamos anunciar às pessoas isso, para que elas creiam em Jesus, para que, através de Jesus Cristo, elas se tornem filhos de Deus. Essa certeza que nós temos, nós somos filhos de Deus, é através de Jesus Cristo. Então, nós vamos anunciar isso para as pessoas também. Nós estamos lá na comunidade do Torto, anunciando isso àquela geração, das crianças, para que elas entendam verdadeiramente isso, que não é só pelo fato de elas conhecerem as histórias bíblicas que elas se tornam filhos de Deus. Elas se tornam filhos de Deus a partir do momento que elas entregam a vida verdadeiramente para Jesus. A partir do momento que elas creem no nome de Jesus. A partir do momento que elas passam a viver algo novo com Jesus Cristo. Então é isso, meus irmãos. É tudo na nossa vida, é o nosso Senhor Jesus Cristo quem faz. E é isso que nós vamos anunciar onde nós estivermos. Anunciar Jesus Cristo, que pode mudar a vida, que pode transformar, que pode, fazer aquilo que só Ele pode realizar em nós e através de nós. Para que mais pessoas também possam testemunhar. Eu tive encontro com Jesus Cristo. Eu tive minha vida mudada por Jesus, e nós somos chamados para isso, para anunciarmos a esse Deus vivo e poderoso, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos anunciar de forma alguma um Deus que não tem poder, mas nós vamos anunciar um Deus vivo, que pode, operar milagres, que pode operar aquilo, que aos nossos olhos é impossível. E, meus irmãos, que a gente venha, em primeiro lugar, a crer, que a gente venha a crer com todo o nosso coração. Às vezes é muito fácil falar, mas quando chega a ocasião, quando chega ali a situação, às vezes a gente dá uma titubeada. Passando por essa situação com a minha esposa, nosso primeiro filho, Maria de primeira viagem, e quando a gente estava passando pelos momentos mais difíceis, nos primeiros 3 meses, onde ali aperreu mesmo, eu não sabia mais o que fazer, e estava muito difícil. E eu parava às vezes e pensava, era eu que estava falando para as pessoas não duvidarem, eu que estava falando para as pessoas não deixarem de crer em Deus, mesmo em momentos mais difíceis.
Então, meus irmãos, Deus está sempre falando conosco, né? E como é importante nós, de maneira alguma, duvidarmos daquilo que Deus ele pode fazer. Sabe, momento bom ou ruim, Deus está lá, né? Está operando milagre. E a gente precisa confiar no nosso Senhor mais e mais. O salmista também ele vai falar algumas coisas de quem ele é, né? Quem Deus ele é. O versículo diz assim: o Senhor é a minha luz. Vou ser bem breve, já, tá? O Senhor é a minha luz. João capítulo 8, versículo 12, diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue jamais andará nas trevas. Então essa certeza, sabe o que nós vamos anunciar? Que Ele é a luz do mundo, que Ele é a minha luz. O salmista também fala, a minha salvação. Isaías capítulo 12, versículo 2 diz assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. O salmista ainda continua, a minha fortaleza. Salmos capítulo 46, versículo 1, a Bíblia diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Então é esse que nós vamos anunciar, às pessoas, esse Deus vivo, essa luz, essa fortaleza. Meus irmãos, hoje as pessoas estão necessitadas de Jesus. Sabe, não é dinheiro, por mais que muitas das vezes precisem, mas o que mais importa para as pessoas é Jesus Cristo, O que mais nós necessitamos hoje e sempre é Jesus, e para nós termos essa certeza que Ele é a nossa salvação, que Ele é a nossa luz, que Ele é a nossa fortaleza, nós precisamos, meus irmãos, anunciar isso às pessoas, a Jesus Cristo. Amém? E no versículo 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. No versículo 8 também diz assim: ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Uma outra coisa que nós temos falado, particularmente há um bom tempo eu falo aos jovens, lá onde nós estamos, para aqueles que já tomaram uma decisão, para que eles então permaneçam. Sabe, para que eles permaneçam no caminho do Senhor, para que eles busquem a Deus, para que eles não deixem isso. Meus irmãos, quando nós deixamos, de buscar o Senhor, nós começamos a fraquejar, sabe? Nós começamos então a fazer coisas que vai ficar mais propício à nossa carne. Começamos então a fazer aquilo que muitas das vezes não agrada a Deus. É a partir do momento então quando nós passamos a fazer isso, a não buscar o Senhor, Lembra, primeiro o altar, primeiro vem nós buscarmos o Senhor, primeiro vem nós estarmos nesse lugar, Então o salmista tinha certeza, quando ele fala, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, quando nós anunciamos esse Deus vivo, anunciamos para que as pessoas tenham essa certeza, que elas precisam pedir o Senhor, precisam buscar ao Senhor, e precisam viver não só um dia, mas todos os dias na casa do Senhor. Precisamos perseverar, meus irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando. Isso todos nós já sabemos, os sinais aos quais o Senhor Ele falou têm acontecido nos nossos dias, quantos sinais nós não temos visto? Então, mais uma prova, que o nosso Senhor Jesus Ele está voltando. Não há tempo para nós vivermos de qualquer maneira. Uma outra coisa também que nós aprendemos através da palavra de Deus, para nós não vivermos de qualquer maneira, O que nós temos anunciado a respeito desse Deus vivo é que Ele nos
né, nos ordena algo para nós vivermos e andarmos em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, isso fica para nós, né? Nós precisamos viver tudo isso, e ao anunciarmos, precisamos anunciar então a palavra de Deus, anunciarmos essa palavra às pessoas, para que elas também tenham um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, para que elas então passem a ser não dependentes de nós, mas dependentes totalmente do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Entre as crianças, entre os jovens, ali como a igreja, nós temos anunciado essa palavra, para que elas então tenham um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, para que elas então caminhem com o Senhor Jesus Cristo todos os dias, para que elas então busquem ao Senhor e a sua presença, né? Algo que nós sempre ouvimos: busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, nós precisamos fazer isso, né? Isso é para a igreja do Senhor, né? Isso é para a igreja. Se nós então nos dizemos ser filhos de Deus, vamos viver como filhos de Deus. Amém? Então, era isso que eu queria compartilhar com a amada igreja nessa noite. Vamos continuar anunciando a palavra de Deus. Há muitas pessoas que ainda precisam ouvir, há muitas pessoas que ainda precisam ouvir o verdadeiro evangelho, né? Que através, talvez, da sua vida, né? Através de uma palavra que vai sair da sua boca, uma pessoa vai se converter. Uma pessoa vai entregar a vida para Jesus Cristo. Vamos ser esses usados, né? Um instrumento usado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar, né? Eu vou deixar a Michele quietinha, né? Não sei se ela está. Michele está aqui? Michele, vem cá, se puder vir aqui, ela vem, né? A Michele está numa fase assim, né, Michele? Que precisa todo cuidado. Vamos orar por essa família aqui, tá? Tá bom? Logo, logo, né? Vai ter mais um aí. Então, ore por eles agora, tá? Ore por eles, pela Michele, né? O nenê dela vai nascer aqui, né, Michele? E ore também pelo trabalho deles, né? Que eles continuam sendo missionários, só deram um tempo ali, mas são missionários, viu? Não pararam não, né? Depois voltam novamente, né? Deus é que sabe, né? Eu não sei, mas eu imagino, eles vão voltar, né? Para lá e para o campo missionário. Mas eles precisam muito mesmo das nossas orações, tá? Esse tempo agora, tá bom? Tempo importante para a vida deles, tempo de... é algo novo, né? Algo novo. E vocês orem pelo trabalho lá, né? Trabalho deles lá, tá bom? Que Deus continue abençoando. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, rogamos pela vida do Lucas e da Michele, e rogamos pela vida do bebê, Senhor, que está para vir ao mundo, Pai. Que o Senhor abençoe essa criança e que venha com saúde, Pai. Para a glória do Teu nome, Deus. Pai, abençoa a Michele, Pai, nesse tempo dela. Que o Senhor também conceda a ela, Senhor, saúde, Pai querido, essa gestação. Que no nascimento seja tranquilo, Pai, desse bebê, Senhor. Que ela seja protegida, guardada pelo Senhor. E que venha aquela alegria para esse casal, mais ainda do que eles têm agora. Pai, eu rogo, Senhor, pela vida deles com o Senhor, principalmente, que o Senhor esteja renovando cada dia a comunhão deles com o Senhor, a fé deles no Senhor, Pai, enchendo-os do Teu Santo Espírito. Pai, que o Senhor abençoe a obra ali, Pai. Eles deixaram por um tempo, mas vão voltar. Que o Senhor continue abençoando aquela obra. Eles deixaram ali sementes e frutos, Pai, ó Deus, do seu trabalho, que o Senhor esteja, Pai amado, ali cuidando, Pai, através de outros irmãos, Pai, desses frutos e dessas sementes também para que frutifiquem, Deus. Ó Deus querido, sê com eles em tudo. Nós oramos como igreja, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz? Amém. Isso aí, menina. Deus abençoe.
abençoe, tá? Lucas, abençoe. Deus abençoe, irmãos.